Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo, ADM Encast. Se você está me assistindo e ainda não faz parte aqui do nosso canal, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar o seu like, seu comentário, de compartilhar os nossos links. Essa interação com a gente é muito importante porque é assim que o YouTube entende que os nossos conteúdos são relevantes e dessa forma ele vai sugerir o nosso canal para mais pessoas. Bom, hoje o nosso tema é sobre empresas familiares, né? A gente vai trazer aqui um convidado que é expert nesse assunto para a gente entender um pouco mais sobre a gestão, né, dessas empresas, desses tipos de empresa. Então, eu vou chamar o meu convidado agora. Eu tenho o prazer de receber o administrador Nelson Cury Filho, fundador do Fórum Brasileiro da Família Empresária. Tudo bem, Nelson? Muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Boa tarde, é uma honra participar aqui do podcast da CRA. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite aos ouvintes aí, né, dependendo do horário que vocês estarão nos ouvindo. É um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e trazer para vocês experiências e cases de sucessão familiar, planejamento patrimonial e cases de governança, de como as famílias têm conseguido perpetuar o legado através das gerações. Exatamente, a gente está sendo ouvido e sendo assistido aqui também no nosso canal, uma dose dupla aqui dos conteúdos do nosso Conselho Regional de Administração. E para a gente começar, né, esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as principais características de uma empresa familiar. Eu sei que muita gente vai achar essa pergunta até um pouco tola, né? Nossa, uma empresa familiar é uma empresa que é formada por familiares, mas eu imagino que existam outras características também peculiares, né, dentro desses tipos de empresas. Estou certa ou estou errada, Nelson? Não, essa pergunta é muito pertinente, até quando eu lancei meu livro Sucessão Morte da Empresa Familiar, a gente exatamente caracteriza o que é uma empresa familiar. Nada mais é uma empresa a qual possui um ou dois sócios que compartilham os mesmos valores e que são consanguíneos. Então, a empresa familiar ela tem uma característica diferente de uma empresa, vamos dizer, multinacional, capital aberto, ou mesmo que está na Bolsa de Valores, porque ela vem e se inicia, né, através de um patriarca ou uma matriarca, depois que tem os seus filhos ou filhas que vão assumir o negócio. Então, a empresa familiar praticamente são aquelas em que os membros familiares trabalham diretamente na gestão ou não. Aqueles que não estão participando do dia a dia estão ou no conselho de administração, no conselho consultivo e até mesmo no conselho de família, alguns órgãos aqui da governança que nós vamos poder explicar ao longo da nossa entrevista, nosso bate-papo. Exatamente. Bom, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os principais desafios, né, na hora de gerir uma empresa familiar, principalmente nesses últimos anos, né? A gente está vendo aí o impacto da tecnologia muito grande, a questão das gerações, né, os conflitos intergeracionais. Como é que está sendo tudo isso? Então, a gente vem atravessando agora um desafio novo, como você falou, que é o impacto da disrupção, né, digital, inovação, tecnologia, revolução 4.0, que vem impactando diretamente os negócios, principalmente as famílias empresárias. A gente não pode esquecer que 90% das empresas do Brasil são de controle familiar, representam 75% do PIB, 65% da força de trabalho, ou seja, a grande maioria das empresas que geram, que são o pilar de sustentação da economia no Brasil e no mundo, são empresas de controle familiar. E a gente tem visto esse desafio agora da geração, vai ser a maior transferência de riqueza que a humanidade já viu, da geração Baby Boomer para a geração Milênio, a geração que nasceu após os anos 90, e que vai gerir completamente diferente, não só o dia a dia dos negócios, mas também o patrimônio e a liquidez que essas famílias receberam através dos anos de geração de caixa, ou mesmo um IPO, um evento de liquidez que essas famílias tiveram.
Então, acho que o maior desafio hoje, a gente está enfrentando o fenômeno da longevidade, né? Antigamente, o patriarca, ele ficava um tempo médio na frente dos negócios, e hoje ele se estendeu, né? E as gerações mais novas não têm a paciência que a geração antigamente tinha para aguardar o patriarca ou a matriarca passar o bastão, ou no caso de uma fatalidade, uma morte. A gente até presenciou um case, acho que um exemplo muito bom, que é o da família real inglesa, britânica, a qual a família, o príncipe Charles, aguardou praticamente quase que 70 anos aí, né, o reinado mais longevo depois do rei XIV, Luís XIV da França, mas a rainha Elizabeth, ela foi um dos reinados mais longevos do mundo, né, reinando por 70 anos. E o príncipe Charles assumiu praticamente já com 73 anos, uma idade muito avançada, que a gente não sabe se ele vai ter a saúde ou mesmo a capacidade de gerir por tanto tempo, pelo fato dele não ser ainda tão jovem, né? Outro fato importante, que né, antigamente a transição era feita na casa dos 45, 50 anos, e hoje essa nova geração não tem, como eu falei, a paciência de aguardar. Eles querem assumir. Você vê muitas empresas onde o CEO, que é membro da empresa familiar, está na casa dos 30 anos. Você vê essas startups, fenômenos aí de unicórnios, onde jovens com 20 e poucos anos estão se tornando bilionários. Então, essa fuga de talentos que a gente está enfrentando dentro da empresa familiar, eu acho que é o maior desafio hoje dentro da sucessão familiar. É como reter esses talentos ou como fazer com que eles possam contribuir e levar essas novas tecnologias e impactar diretamente, positivamente, o negócio da família, que geralmente vem no modelo tradicional, no modelo patriarcal ou matriarcal, aonde tem aquela frase onde um manda, todos obedecem, né? Eu falo muitas vezes que como é que é o modelo de negócio da sua família? É uma democracia ou uma democradura? Uma democracia disfarçada de ditadura, um manda e os outros obedecem. Então, o maior desafio, eu acho que hoje, para a perpetuidade da empresa familiar é a sucessão, né? E a gente tem visto que esse desafio tem aumentado, né? A longevidade da empresa familiar, ela vem diminuindo, né? A gente tem uma estatística média de uma empresa familiar durar 24 anos, né? A estatística diz que 70% não passa da segunda geração e somente 3 a 4% ultrapassam a terceira geração. Isso no Brasil. No mundo, a média é um pouco maior, a gente tem um fenômeno que chama 30, 13, 3. 30% passa para a segunda, 13 para a terceira e 3 na quarta. Então, estão quase que uma geração à nossa frente, na média mundial, né? Até legal aqui eu mencionar, que eu até escrevi um artigo recentemente falando da empresa mais longeva do mundo, que é um Ryokan, uma rede de hotéis no Japão, onde tem a mesma geração, a mesma família, já se passaram mais de 74 gerações, 1.300 anos sob o comando da mesma família. E é interessante como que eles conseguiram fazer isso, né? Então, acho que o desafio, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, é como transferir os valores familiares, mantendo a tradição, mas alinhando e trazendo a inovação para dentro do negócio, né? Sem inovação, hoje as empresas estão morrendo e a gente precisa conseguir fazer o alinhamento de interesses da geração mais velha com a geração mais nova, respeitando, claro, essa construção, esse legado que foi feito pela geração mais velha, mas, do outro lado, eles também poderem ter um pouco mais vamos dizer, resiliência, de abrir mão do poder mais cedo, para que a nova geração entre e também contribua com esse fenômeno novo da revolução da informação e da tecnologia, que hoje, pela lei de Moore, a gente tem a cada 4 anos dobrado a tecnologia. Então, a gente está num momento de exponencial, né, das empresas familiares aí terem que se adaptar a essa nova era de tecnologia, senão elas vão morrer. E existe sempre um ciclo de vida das organizações, né, onde eu sempre falo que o desafio é você sair de um modelo tradicional, onde você tem o foco no dia a dia dos negócios, na operação, na gestão operacional, e olhar um pouco a parte patrimonial e a diversificação dos negócios, e aí sim trazer essa nova geração que pode até
disruptar, montar um negócio dentro do negócio que seja até maior do que o negócio atual da família. Então, dar esse espaço, abrir essa conversa, essa comunicação e conseguir reter esses talentos, eu diria para vocês que é o grande desafio desse século XXI nas organizações familiares. Excelente, Nelson. Agora, na sua opinião, você acredita que exista algum tipo de legado empresarial que consiga se manter, que seja passado de geração a geração de forma orgânica, independente até do tipo de segmento da empresa familiar, algo que seja muito característico, né, dentro desse tipo de gestão? Eu acredito que a empresa, a atividade principal, um dia ela acaba, né? A gente tem um ciclo de vida, como eu falei, das organizações, que ela cresce, né? Tem o momento do empreendedor, todos nascem com o mesmo sonho de empreender, né? A família, ela cresce de forma exponencial e o negócio de forma aritmética. Então, é quase que impossível você manter todos aqueles dentro do mesmo negócio. Por isso que é importante você montar novos núcleos de negócio, diversificar, capacitar os membros familiares para que eles possam dar continuidade. Mas eu te responderia dizendo que o grande desafio, eu traria a solução, é você sair de um modelo de empresa familiar para uma família empresária. E o que significa isso? Você conseguir perpetuar o legado da sua família, capacitando, educando e transformando essa nova geração, trazendo, agregando novos negócios. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, da família Rockefeller, uma das famílias mais antigas e mais tradicionais, bilionárias do mundo, onde inclusive foi aqui o primeiro empresa, a família que fundou o primeiro family office do mundo, acho que em 1807 eles já tinham um family office, e acho que ou 1870, se eu não me engano, mas enfim, o que eu quero dizer é que eles começaram com um ramo de atividade, a família continua muito próspera, mas a atividade principal da família não é mais ferrovia, petroquímica, petróleo. Eles diversificaram e eles foram muito também para a questão da filantropia, criação de impacto, novos núcleos. A família continua próspera e todos muito capacitados. Então, eu diria que para você dar continuidade no legado, para você conseguir fazer com que a família cresça organicamente, mas o negócio, vamos dizer, que a família consiga perpetuar, na diversificação desse patrimônio. Existia muito aquela máxima, né, de a família não ficar no negócio, profissionalizar totalmente e sair da gestão. Então, tinha um movimento, vamos dizer, na década de 90, onde a família não prestava, tinha até uma certa heresia, falar, trabalho numa empresa familiar, era uma coisa até ruim em termos de currículo, e aí se criou essa questão de, não, profissionaliza totalmente a empresa, o membro familiar sai, vai para o conselho, vai ser um bom acionista, e aí a gente traz o executivo de fora. E depois veio esse movimento em que, se tem um profissional qualificado e que seja membro da família, que tem o seu DNA, né, é consanguíneo, que a gente pode trazer ele dentro da meritocracia, iguais condições para disputar junto com o executivo e ter as mesmas qualidades ou até melhor, por que não manter um membro da família lá? Mas para isso a gente precisa passar por um processo de seleção, um assessment, entender qual é a necessidade da empresa, né, o planejamento estratégico da empresa naquele momento e adequar com o melhor perfil daquele herdeiro, daquele sucessor, vamos dizer, que está habilitado, capacitado, motivado. Porque não adianta só você ter a vocação, você ter a capacitação, mas você não tem o querer, né? E para você tocar e dar continuidade nessa empresa familiar ou nessa família, você tem que querer prestar conta para os seus sócios, para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus sobrinhos. Então, é um cargo extremamente estressante, vamos dizer. Eu mesmo venho de empresa familiar, eu tenho a terceira geração já, eu sou o filho mais velho de uma geração de imigrantes libaneses que montaram um negócio no interior e a gente chegou na conclusão que havia necessidade de profissionalizar, de sair
nem todos cabem dentro do negócio, né? Se ficar todo mundo debaixo da mesma organização, a empresa não aguenta, a empresa quebra. Então, te respondendo, é qualificar o membro, verificar qual deles tem vocação e interesse para tocar o negócio, e aqueles outros são destinados a participar como acionistas dentro de um conselho e profissionalizar essa gestão, mesmo que seja através de um membro familiar. Então, na minha concepção, a única saída é capacitação, né, desse membro e criação de regras, a criação da governança, que a gente pode falar um pouco mais aqui, Sim, como que a gente sim. pode criar mecanismos e ferramentas de gestão e governança para que possa proteger a família, o patrimônio e a gestão dos negócios. Então vamos já falar então sobre a governança corporativa, né? A gente entender um pouco como é que ela funciona dentro de uma empresa familiar. Então, tem uma teoria, né, que foi criada pelo John Davis e Tagore, que é os 3 círculos, onde a gente separa, eles são círculos interdependentes, onde a gente separa a família, a propriedade e a gestão. Entendendo que o membro familiar, o patriarca, quem seja pertencente àquela família, pode estar nesses 3 círculos. Ele pode ser membro da família, ele pode estar na gestão do negócio, pode ser acionista. Tem também a posição de que ele pode ser só acionista, é membro da família, mas não esteja na gestão. E pode ser aquele que só esteja na família, não faça parte nem do patrimônio, nem da gestão, caso de um herdeiro, por exemplo. Então, você conseguir identificar os diferentes papéis e a sua obrigação como herdeiro ou mesmo membro daquela família, dentro das regras que a gente cria, né? Que uma delas é você criar o regulamento de direitos e obrigações, por exemplo, quem trabalha, quem não trabalha, qual é a política de distribuição de dividendos, a família tem um conselho de família para tomar decisões ligadas à família, que impactam diretamente os negócios, existe um conselho consultivo de administração, existe um acordo de acionistas, a empresa tem uma separação nítida do que é o negócio, do que é a parte patrimonial, né? E qual é o papel da família em relação ao negócio e à sociedade. Então, a gente estuda muito, né, quando a gente entra em projetos familiares, identificando primeiro, né, o seu papel dentro do seu núcleo, né, como você age e da maneira que você age, da onde você veio, o seu núcleo familiar. Né? Então, se você é casado com filhos, é o seu núcleo, mas aí o seu núcleo dentro do núcleo da sua família, com seus pais, seus irmãos, suas irmãs. Então, como a família age como um núcleo e como esse núcleo ele interage nos negócios e também no patrimônio. Então, entendendo o padrão de comportamento e a dinâmica familiar, a gente consegue identificar da onde geram os conflitos, como é a comunicação, a conexão, né, a capacitação, o controle e a comunicação dessa família. Então, a gente consegue mapear e começa a separar nesses 3 círculos quem é quem, aonde você está e qual é o seu verdadeiro papel ali dentro, para você não estar conflitado e muitas vezes entender que se você está dentro das 3 caixas, por exemplo, se você é um principal executivo, se você é acionista, e se você também está dentro do patrimônio, você tem um dever de prestar conta, você é o executivo, mas você tem que preservar o patrimônio, porque os outros membros familiares dependem da sua tomada de decisão, em conjunto, é claro, com o conselho que pode ser montado com outros membros familiares. Então, existem hoje ferramentas onde a gente separa na família com o conselho de família, você pode estruturar um family office que faz a gestão do patrimônio, na parte do patrimônio, você tem a parte de capacitação dos herdeiros também, que é feita dentro do conselho de família ou pelo family office, e na parte do patrimônio, voltando na parte do patrimônio, você ainda tem a estruturação do seu planejamento patrimonial com holdings, trusts, ou mesmo se você, qual a estrutura jurídica que você vai separar, né, do CNPJ da empresa, quer dizer, não se pode colocar todos os seus ativos pessoais, né, patrimoniais dentro do negócio, porque no eventual problema você acaba travando esses bens, ou mesmo há uma mistura de caixas. Então, a gente tem que falar que na contabilidade tem que haver uma separação muito clara do que é a pessoa física, do que é a pessoa jurídica. E na parte da gestão, a gente ainda tem
a questão do conselho consultivo ou de administração, a gente tem o acordo de acionistas ou acordo de cotistas, que é a regulação de entrada e saída dos membros familiares, novos sócios, como é que é o direito de preferência de quem vai querer vender a sua participação. Então, existem muitas ferramentas aqui que são estudadas por grandes consultores, obras, livros que a gente vai comentar também, que pode ajudar, e hoje existem muitos consultores qualificados, como eu faço esse trabalho também através dessa plataforma que eu fundei, que a gente vai bater um papo aqui também um pouco sobre isso, mas o que é importante é dar o primeiro passo e entender que a empresa familiar ela é um complexo, é uma organização viva, né? É um órgão vivo, em que ele tem que ter um progresso possível na medida de você evoluir, né, com a implementação dessas ferramentas que eu citei várias, e dar o passo de você separar essas esferas do que é a família, o papel da família, qual é o papel da família para perpetuar o patrimônio, né? Como é que esse patrimônio hoje também preserva o capital, e como que é feita a gestão do negócio por essa família. Então, você vê que são círculos independentes, mas, ao mesmo tempo, interdependentes, eles se conectam, né? E Sim. você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, é importante você identificar o seu papel e você, como um líder na família, como você vai administrar e lidar, né, nesses diferentes chapéus que você tem que estar atuando. Bom, essa estrutura que você trouxe para a gente, né, são estruturas que a gente encontra em empresas de grande porte, né, empresas maiores, mas digamos que estejam nos assistindo, nos ouvindo, aquele empresário que tem um pequeno negócio, mas que conta, né, com os familiares nessa gestão. Como é que ele pode adaptar um pouco disso tudo que você falou agora? Eu sei que é muita coisa e que não é uma resposta muito fácil de dar assim em poucos minutos, mas que dica você daria para esse empresário, esse empreendedor de um pequeno e médio negócio que tem uma gestão familiar, que é dono de uma empresa familiar? Não, boa pergunta. Muito se falava que governança familiar e corporativa ela é só aplicada para empresas de médio e grande porte. Eu acho que não é uma verdade, porque ela pode ser implementada, a gente tem que separar o que é governança familiar e governança corporativa. Então, quando a gente fala governança familiar, a gente está falando sobre a questão da gestão da família, né? Governança corporativa é dos negócios, senão há uma mistura aí, por isso que se inicia muito no trabalho que você pode fazer na empresa, quando você adentra numa empresa, num negócio familiar, é primeiro organizar a família. Então, já ir partindo para esse lado prático, é o que você perguntou. Existe um alinhamento de interesses dos membros que estão trabalhando nesse negócio inicial? Como é que é a regra de entrada deles? Foi colocados todos ali sem nenhum critério de salário, de meritocracia? Há uma pesquisa de mercado de quanto essa pessoa ganha? Existe uma distribuição de lucros? Como é que é feito o reinvestimento do negócio? Vamos dizer, existe também algum acordo entre os sócios que estão ali, nem que seja básico, por exemplo, se alguém vem a falecer, existe alguma regra para aquele que vai adentrar de uma próxima geração no negócio? Qual é a regra de entrada, né, que eu falo? Se você não tem regra, em qualquer lugar que você vai, existe regra. Então, onde não tem regra, é um lugar propício para se gerar conflito. Então, a minha dica, a primeira coisa que eu falo é cuidado para você quando for contratar alguém que você não possa demitir. Então, quando você contrata um membro da família, você tem que entender que fica muito complicado se aquele membro não está qualificado para aquela função, amanhã você tem que demiti-lo, né? Então, isso pode gerar um problema muito sério de relacionamento entre pai e filho, entre primos, dependendo se a empresa está na primeira geração, está na segunda, já é uma relação de irmãos, e se está na terceira, a gente já vai estar falando de um consórcio de primos, né? Dos irmãos que tiveram filhos e que aí os primos estão, às vezes, dentro do negócio. É muito comum em negócios menores, ou mesmo no início, quando o empreendedor, colocar, né, pelo desejo, pelo sonho de continuidade,
colocar todos os membros para trabalhar na empresa, mas sem perguntar para ele se ele quer trabalhar lá, se ele está qualificado para trabalhar lá e se está sendo colocado na área certa. Então, há muita confusão, por exemplo, de papéis, como eu falei, e quando isso acontece, se criam feudos, se criam, vamos dizer, uma competição entre eles para ver quem tem mais poder. Porque, no fundo, a empresa familiar, como eu expliquei, como a gente está lidando com seres humanos, e a família ela é o primeiro modelo de organização que a gente tem contato, então esse padrão de comportamento que você tem na sua infância, e que basicamente a gente, quando dependendo da ordem cronológica de nascimento, exemplo, filho mais velho, filho do meio, filho caçula, cada um tem uma maneira de se comportar, porque, né, para chamar a atenção dos pais, né? Eu costumo falar nas minhas palestras que uma criança de até 4 anos, ela chora 9 vezes e meia, briga 9 vezes e meia por hora. Então, essa disputa, essa chamar a atenção, na verdade, é para tentar ter aquele reconhecimento do pai ou da mãe. E essa dinâmica da disputa entre os irmãos e irmãs na família, ela é replicada para dentro do negócio familiar. Então, eu já vejo muito e em muitas famílias que eu trabalho, de ver disputa ali numa reunião de conselho, às vezes a pessoa não tá apontando para outra que não confia nela porque roubou o carrinho, o brinquedo dela na infância. Então, quer dizer, aquela dinâmica familiar, ela vai para dentro do negócio. Então, o que eu chamo a atenção aqui, bom, desde o início, começar a implementar um mínimo de governança criando regras. Criando regras, pô, você vai trabalhar na empresa, você é qualificado, quanto que você vai ganhar? No caso de você sair e entrar num novo membro, qual é a regra de entrada? Ele precisa ter faculdade daquela área, ele precisa ter experiência profissional fora daquele negócio para ele poder adentrar naquilo. Então, essas regras, elas não são assim, vamos dizer, enlatadas. A gente trabalha e criam baseado no DNA, baseado nos valores que aquela família tem. Mas sem regras, a família e o negócio, uma hora, acabam implodindo. Então, a dica é, inicie com o mínimo de governança possível desde o início. E para isso também a gente tem bons cursos, eu acredito que a CRA deve ter, o próprio Sebrae, cursos que são de formação. Então, e procurar ajuda é muito importante, porque eu falo também muito que santo de casa não faz milagre, até porque muitas vezes a pessoa, por mais bem intencionada, aquele membro da família, ele está conflitado. Então, por exemplo, um irmão vai falar, pô, eu quero montar aqui um conselho para a gente tomar uma decisão junto. E aí o outro irmão pensa, bom, ele está falando isso por quê? Qual é o interesse dele em querer montar um conselho? Então, muitas vezes a gente depara com umas desconfianças, invejas, a falta de comunicação, de transparência. Então, trabalhar isso desde o início, né, é muito importante. Muito bom. Bom, fala pra gente, Nelson, na sua opinião, qual a diferença entre herdeiros e sucessores? Eu não gosto muito da palavra herdeiro, eu acho que é até um pouco pejorativo. Herdeiro tem Pejorativo. aquela estigma de uma pessoa que não trabalha, não gasta, gasta muito, não agrega valor, né? Eu acho que você falar entre a diferença do herdeiro para o sucessor é aquele que está comprometido com o negócio, que veste a camisa, que tem interesse em perpetuar. Eu acho que você pode sair de uma figura de herdeiro e se transformar num sucessor, né? E como eu falei, você não eventualmente precisa trabalhar no dia a dia do negócio, mas você pode estar ali guardando, né, blindando os valores da sua família, ajudando na questão do conselho de família, em resoluções de conflito que podem eventualmente acontecer. Você pode também estar trabalhando dentro do negócio ou ser qualificado e capacitado para estar dentro do conselho, né, ser um bom acionista, né, mesmo sendo um herdeiro, você pode se transformar amanhã num bom acionista, se você tiver participação, né, ações ou cotas. Então, acho que a diferença de um herdeiro, né, para um acionista, para um sucessor, é aquele que realmente está comprometido. E eu costumo dizer que tem 3 tipos de herdeiro.
E aí eu qualifico aquele que vai se transformar num sucessor. Tem aquele herdeiro que está lá na empresa, na organização, por obrigação. Então, aquele, por exemplo, que tinha uma vontade um exemplo aqui, de ser médico. E aí o pai ou a mãe falou, não, eu fiz esse negócio para você e você tem que trabalhar aqui porque eu criei esse negócio para você trabalhar. Então ele vai lá se sentindo na obrigação, mas ele está lá infeliz e aquilo vai acumulando no fundo ele quer se livrar daquilo porque só traz para ele muita dor, muito ressentimento. Tem aquele que está lá por acomodação, o herdeiro que está lá por acomodação, aquele que fala, bom, eu vim para cá, eu não sou muito qualificado, mas se eu vou para o mercado de trabalho, eu não vou conseguir um salário, um benefício tão bom enquanto estar aqui dentro. Então, o cara tem um benefício de ter, às vezes, um carro, ou uma assistência, né, médica, um bom salário, muitas vezes mais bem pago do que o mercado, né, por ser membro da família, não precisa chegar acordado tão cedo, pode chegar mais tarde. Há certas regalias que a gente fala que esse herdeiro acaba tendo. E tem aquele que está lá por querer, né? E ele está lá porque ele quer, e ele tem vontade, ele tem vocação. Então, esse, muitas vezes, ele acaba sendo, vamos dizer, desmotivado quando ele trabalha dentro da empresa. Esse é o verdadeiro sucessor, porque outros herdeiros possam estar dentro do negócio não com a mesma vontade, mesmo com a mesma determinação, e acabam contaminando a cultura da empresa. Fala, bom, ele chega tarde, ele não trabalha tão sério quanto eu, por que eu preciso estar me dando sangue aqui? Então, tomar muito cuidado, né, em separar aquele que realmente quer, que esse é o verdadeiro sucessor, de um herdeiro que pode ficar em casa e não é nenhum demérito você pagar uma mesada para aquela pessoa ou pagar qualificá-lo para ele estudar fora, ou mesmo conversar com ele e a família, quem sabe, investir no verdadeiro sonho dessa pessoa. Então, acho que precisa ter essas conversas difíceis para você não se transformar num herdeiro problemático e sim um grande potencial de se transformar num sucessor. Acho que a grande diferença está aí. Tá aí. Muito bom. Bom, Nelson, a gente tem aqui no Brasil grandes exemplos de empresas familiares que deram muito certo, né? A gente tem a CIMED, a Magazine Luiza. Aí vem a minha pergunta: você acha que existe um momento propício para uma empresa familiar abrir capital para ela crescer, né? Ou você acredita que existam outras maneiras dessa empresa crescer sem abrir capital? Eu diria que a abertura de capital ela serve para duas coisas, principalmente. Uma empresa familiar aqui. Uma é para realmente você ter acesso ao maior capital, mais barato, e capitalizar essa empresa com o crescimento, que é o exemplo que você está dando. E a outra, muitas vezes, é para retirar os membros da família que estão na empresa e são indesejados. Por quê? Porque muitas vezes a família está totalmente lá dentro, precisa crescer, e para você abrir capital, você precisa profissionalizar e implementar a governança corporativa. Para quando você entra com a governança, acaba aparecendo, né, muito daqueles conflitos, muito daquela, você tem que lidar com a questão da sucessão, você tem que criar regras, você tem que deixar isso tudo escrito, porque o mercado vai questionar, tá, qual é o plano de sucessão que a empresa tem, se o patriarca ou o CEO venha a falecer, como que é o critério de entrada e saída dos novos sócios, como que a família é relacionada com o negócio, qual é o direito de preferência no caso de um acionista querer vender parte do negócio. Então, assim, abrir capital é uma saída para o crescimento, também para uma saída, para uma forma de dar saída para acionistas que estão dentro do negócio, e uma maneira de você profissionalizar. Mas aí também, respondendo para você, existem outras formas também de crescer sem você ter que abrir capital. Você vê que muitas famílias hoje são de controle capital fechado e grandes fortunas também que não abriram capital. Então, assim, eu acho que é muito do perfil da família, né? A gente tem muita diferença cultural ainda no Brasil. Vou comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, quando monta-se uma empresa, a primeira coisa que eles pensam já é abrir capital. Abrir capital, por quê? Porque a família, muitas vezes, eu falei, ela não está no dia a dia, a família até ela quer
que a empresa dê a maior rentabilidade, a maior distribuição de dividendos, aquela família retire o maior capital possível do negócio através das suas ações. No Brasil, o modelo ainda muito que vem da Europa, a gente ainda tem muita cultura das tradições aqui, italianas, portuguesas, libanesas, japonesas, onde muitas vezes todos os filhos são colocados dentro do negócio, que é o que a gente vem falando aqui nesse bate-papo. E aí é mais complicado, porque todo mundo fica plugado dentro da empresa e fica meio que saqueando lá, aquela vaquinha leiteira que todo mundo fica mamando na teta da vaca até uma hora que, né, que eu falo, a galinha dos ovos de ouro morre, porque você saqueia tanto, todo mundo está ali dentro e a empresa não consegue crescer dessa forma. Então, uma forma da empresa continuar crescendo e a família se beneficiar de continuar recebendo dinheiro é abrir capital. A outra é você profissionalizar, que é o que a gente vem falando, e pode se manter a empresa com capital fechado, mas aí você tem que entrar com essa discussão importantíssima da profissionalização da família, né, da capacitação, da governança, das ferramentas todas que a gente citou aqui. Então, a gente tem realmente exemplos de empresas de capital aberto e como foi feito, né? Então, você citou aqui o exemplo do Magazine Luiza, né? A Luiza Trajano, ela veio já, a fundação foi da tia dela, né? O nome é uma empresa que veio da tia, ela assumiu, ela já veio com uma cabeça um pouco mais aberta, com uma vontade de crescer, e ela percebeu muito o filho dela ali, e o filho mesmo na época, o Frederico, ele foi para uma área de tecnologia. Ele não foi trabalhar direto dentro do negócio. Então, tinha uma área onde foi criado ali o Magalu, e ele teve um mentor, né? O antigo CEO do Magazine Luiza, ele foi uma pessoa que preparou muito o Frederico. Então, assim, houve uma transição e deu certo, né? E aí o que acabou acontecendo? O fato dele estar nesse modelo de, vamos dizer, um spin-off que a gente fala, de ter criado um modelo de negócio totalmente novo dentro do negócio, fez com que a empresa desse esse salto gigantesco e ele conseguir provar sua capacidade, montando um negócio que se transformou, o que é o Magazine Luiza. Então, esse é um exemplo muito bacana que você trouxe, mas não são todas as empresas que conseguem fazer isso, e eu diria que é bem difícil, mas o modelo que foi feito dessa transição, esse acompanhamento, essa mentoria, essa profissionalização do Federico, acompanhada, né, de passagem do bastão no momento certo e da abertura da Luiza Trajano para ele, foi muito feliz. Mas talvez se tivesse segurado, ela tivesse sido mais autoritária ou mesmo centralizadora, o Frederico talvez não tivesse ficado lá E o teria resultado perdido, fosse outro, né? fosse outro, e ela perdido esse talento. É verdade. Bom, Nelson, no seu livro que você já citou aqui para a gente, Sucessão ou Morte, Impactos Emocionais de Fundadores Narcisistas nos Membros Familiares durante o Processo Sucessório, você fala sobre a importância dos sentimentos dos familiares serem controlados na hora da sucessão. Gostaria que você falasse para a gente quais são esses sentimentos e como é que eles podem ser controlados. No fundo, o que eu fiz? Eu fui fazer uma formação, né, um mestrado fora, e eu acabei me deparando que o meu professor, na primeira abertura da aula, ele falou que o mal das organizações no século XXI era o líder narcisista. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu não entendia o que poderia ser um líder narcisista. E ele foi trazendo vários exemplos, desde líderes que a gente teve na humanidade, como Hitler, Mussolini, estadistas e mesmo aí ele veio trazendo para o mundo corporativo, e aquilo me chamou muita atenção, dizendo, bom, se nas empresas familiares, né, se nas empresas no Brasil e no mundo, grande maioria são de controle familiar, será que não existe também à frente desse negócio um líder narcisista? Então, eu fui fazer uma pesquisa e a minha tese de mestrado foi provar que, dependendo do perfil do fundador, a sucessão ela era praticamente não era possível, ela não teria um êxito, um sucesso. Por quê? Dependendo de como você capacita, transfere os seus valores, né, e passa isso de geração a geração, a empresa familiar ela acaba padecendo.
Então, a minha tese, lógico que eu não sou psicólogo, e eu não poderia apontar o dedo e falar que aquele líder daquela organização era narcisista, né, porque até seria muita pretensão minha, mas eu fui entrevistar vários herdeiros de empresas familiares que deram certo ou não deram certo, e criar uma hipótese que, dependendo do perfil do líder daquela família, como patriarca ou mesmo matriarca, ou o líder daquela organização que estava à frente do negócio, se tinha um perfil mais voltado para um perfil narcisista. E quem que é o narcisista? É uma pessoa que busca o poder a qualquer custo, passa por cima de tudo e de todos, não respeita a individualidade, a vocação, é uma pessoa que precisa de atenção, tem que ser o centro das atenções, costuma fazer negócios de vulto grandioso, mas no fundo é para suprir uma questão, uma carência emocional que tem, aí tem todo um lado psicológico que é estudado, né, desse líder, por que essa pessoa tem essas características de tomada de decisão, e a gente vê muito, né, e isso eu aprendi estudando no dia a dia, que a grande maioria da tomada de decisão nas empresas, que você acha que muitas vezes é por questões racionais, a gente está tomando uma decisão de cunho emocional. Então, você estudando o perfil, o padrão de comportamento daquele líder, você consegue identificar se aquela família terá sucesso ou não na sucessão. Então, o que eu procurei fazer era estudar e provar que, dependendo dos valores e o perfil daquele líder, se a sucessão se havia um processo sucessório sadio ou não. E aí o livro conta a história de alguns herdeiros que passaram aí grandes problemas por enfrentarem pais ou mães, no caso, a maioria são patriarcas, no caso ali, com perfil narcisista, que há praticamente, basicamente, resumindo aqui, dois tipos, né? Tem mais, mas para resumir para o público, entre um narcisista destrutivo e um narcisista construtivo. Né? Um exemplo do narcisista construtivo, para deixar claro, por exemplo, Steve Jobs. Ele era uma pessoa extremamente difícil de trato, um cara que passava por cima de todos, mas ele queria deixar um legado muito maior do que ele mesmo, uma obra maior do que ele. Então, ele é uma pessoa que era, mesmo com relacionamento, você pode ver nos filmes, acho que tem 2 filmes dele, que mostram a difícil de relação que ele tem com a filha, né? Isso. E ali mostra realmente que ele tem um perfil narcisista, um cara que passa por cima dos sócios, de todo mundo, para atingir o objetivo final, que é essa obra que ele queria, né? O poder, aquela vaidade, aquela questão do ego. É muito difícil o narcisista conseguir conter essas emoções. E aí você lidar com um líder narcisista é muito difícil. Então, aí tem praticamente também 2 maneiras de se lidar. Ou você entende que você é limitado na questão ali de influenciá-lo, ele vai sempre passar por cima, então você tem que se acostumar como levar a informação e não confrontá-lo, porque aí se você confronta, ele se torna agressivo e é muito perigoso você lidar com isso. Ou você foge e fala, não tenho um perfil, estômago para trabalhar com líder narcisista, e sai, procura para não se adoecer. Então, o livro mostra muito, não só a questão, não é um livro voltado para que o insucesso de uma sucessão por falta de ferramentas, que a gente falou muito aqui, por falta de colocar um conselho, por falta de fazer um acordo de acionista, por falta de regras, mas sim pela questão da transferência e educação desse membro familiar pelo patriarca com perfil narcisista. Nelson, conta pra gente como surgiu a ideia de fundar o Fórum Brasileiro da Família Empresária. Como eu disse, eu venho de empresa familiar, terceira geração, e eu sentia na pele as dores e os desafios, né? Os conflitos de estar ali lidando com muitos membros, a questão de conflito geracional, como você mesmo trouxe, e como que eu poderia estar amenizando, ajudando a família, as ferramentas. Então, eu fui responsável, na época, pela implantação da governança, estruturação do family office, separação ali dos papéis, de quem trabalha, quem não trabalha. Então, comecei a organizar, porque a minha família já veio de dois
de duas cisões, né, e conflitos muito fortes do meu avô, que foi imigrante libanês, que houve uma disputa e briga e um conflito com os irmãos, aí houve uma cisão da empresa, depois novamente na geração do núcleo do meu avô com meu pai, novamente uma cisão com meus tios, né, então eu sofri muito com essa questão de relacionamento que acaba abalando, você tem um amor muito por aquele primo, uma prima, e você acaba se escutando muitas vezes os pais brigarem ali, falarem mal, e aquele relacionamento se prejudica e vai para dentro do negócio. Então, é muito ruim quando você não tem um ambiente familiar alinhado e que você possa ter regras dentro do negócio, e isso acaba prejudicando o seu dia a dia, a sua vida. Então, eu fui estudar, e após depois ter saído do dia a dia dos negócios, eu fui para o conselho da minha família e procurei me capacitar. E eu já tinha bastante interesse, porque eu era um dos principais executivos, então eu tinha que lidar com esse tipo de situação na empresa da minha família, então eu tive que estudar, já desde o início eu fui buscar consultores, livros, bem autodidata mesmo, aí depois eu comecei a fazer cursos, fiz um curso de formação e capacitação de desenvolvimento de acionista com a Fundação Dom Cabral, fiz um curso de formação de conselheiro pela Dom Cabral também, fiz formação com o John Davis, cursos lá fora, formação para se transformar num Family Business Advisor. E no meu mestrado, quando eu fui fazer o mestrado fora, eu acabei me deparando com um núcleo de Family Business dentro da INSEAD, que é uma das melhores faculdades de administração do mundo, considerada a melhor do mundo em MBA. E lá eu tive a oportunidade, a honra de verificar com várias famílias empresárias bicentenárias, famílias com 400, 600 anos, como que elas lidavam com esses desafios da perpetuidade, da sucessão. Eu fiquei muito encantado com essas histórias, como é que elas conseguiam passar os valores de geração a geração. Eu acabei, minha tese de mestrado foi sobre isso, né? Fiz o livro, que se transformou num livro, e esse livro foi muito bem vendido, foi um dos best-sellers na época que lançou. Quando eu lancei, um tema que ninguém falava, era um tema muito nevrálgico, muito difícil, muito denso, né, de se trazer, porque são temas indigestos aí de você conversar, mas acabou trazendo à tona o interesse de muitas famílias querendo entender como que elas também poderiam se ajudar. Então, o fórum nasceu da necessidade de eu criar um ambiente seguro para trocas de experiência entre as famílias, criar relacionamento e acessar conteúdo relevante. Então, a minha tese também da minha faculdade foi fazer essa plataforma, que começou muito inicialmente como conteudista, né? Então, a gente trazia a questão da informação e da educação como ferramenta de transformação para essa família. E esses eventos foram crescendo de forma orgânica, a gente se transformou hoje na maior plataforma e maior referência de Family Business no Brasil, são mais de 5 mil membros familiares que fazem parte dessa plataforma, são mais de 2 mil empresas familiares, a gente está presente em mais de 252 cidades, a gente tem uma revista especializada no nicho de Family Business, que sai exclusivamente, gratuitamente para os membros familiares, e só podem pertencer a essa organização quem é realmente membro, acionista, herdeiro, patriarca, enfim, é um núcleo, é uma plataforma onde a gente pode fazer troca de experiência entre as famílias, um aprendizado através do olhar do outro, networking, né? Conhecer novas famílias que passaram pelos mesmos problemas, Sim. Porque eu falo, e acessar conteúdo para que inspire e a família busque soluções. Então, eu digo que família empresária é 150% emoção, aquela que sempre a gente acha que o nosso problema é maior que o outro, e quando você vai conversar com aquela empresa que você está conhecendo ali naquele jantar, naquele café da manhã, naquele encontro, você vê que só muda de nome e de endereço, e que no fundo todos têm os mesmos dilemas, os mesmos desafios, os mesmos problemas, talvez em graus diferentes, né? Desafios do momento que uma está, mas todas passam por os mesmos problemas. Então, eu resolvi me especializar nessa área, eu resolvi me transformar numa das maiores referências também, como advisor, consultor, especialista no desenvolvimento da família empresária, e fui buscar me capacitar, e hoje eu faço isso da minha vida, né? Sou fundador dessa plataforma e também tenho uma consultoria de Family Business que eu posso ajudar, faço mentoria para jovens
na questão de transição de carreira, ou mesmo se vai trabalhar ou não na empresa familiar. Muitos membros familiares me procuram para tirar dúvidas, como é que é o processo sucessório, como é se entra ou não na empresa no início, ou aquelas que precisam de regras, precisam de governança, como é que eu posso contribuir. Muitas coisas são endereçadas, muitas eu mesmo consigo desenvolver, porque o trabalho é insano no sentido de não acaba, mas o bom disso tudo é que eu estou sempre aprendendo também, né? Porque Aham. a gente está sempre se alimentando e aprendendo com essas famílias, né? Nesses desafios. Então é um tema que eu amo, que eu gosto, eu faço realmente por paixão, e eu encontrei nesse desafio da minha família, dos negócios da minha família, uma área, uma vocação que eu tinha. Gosto muito de estudar, de palestrar, de ensinar, de estruturar, de ajudar. E a plataforma tem sido um veículo maravilhoso para que a gente possa ajudar essas famílias empresárias a perpetuarem o legado dela. Então, Maravilha. é uma honra, tem sido um aprendizado. Nossa, uma honra tê-lo aqui com a gente, né, abordando esse assunto que a gente recebe muita demanda aqui no canal, muitas pessoas querem saber mais sobre as empresas familiares e a gente acertou em cheio em te chamar aqui para abordar esse tema com a gente. Felizmente, estamos chegando no final do nosso programa, a gente sempre encerra, Nelson, aqui o nosso programa com uma dica de leitura. A dica de leitura de hoje vai ser em dose dupla, né? Porque a gente tem a dica do seu livro, que a gente já falou, que a gente conseguiu trazer um pouco mais sobre o seu conteúdo, mas eu gostaria que você complementasse a nossa dica de hoje, deixando um outro título, pode ser sobre o nosso tema, né, empresas familiares, como também pode ser um título que não tenha nada a ver com o assunto, mas que você ache super importante a gente conhecer, a gente ler. Aí eu vou te pedir essa dica agora. Não, tá ótimo. Acho que o meu livro é muito legal. Tem vários livros de sucessão familiar, de autores como um dos pais aí da governança no Brasil, que começou muito lá atrás, e fundador do IBGC, que é o João Bosco Lodge. Tem o Renato Berhoff, tem o Carlos Alberto Gramani, que foi o nosso um consultor que trabalhou na minha empresa, e tem as referências mundiais, como o John Davis, né, que hoje está na MIT, ex-professor da Cambridge. Tem também o Ivan Landsberg, que tem esse livro maravilhoso aqui, Succeeding Generations. Você tem o livro do Randall Carlock, que acabou de sair, que chama Family Business on the Moon, que ele acabou de falar sobre esse trabalho maravilhoso também da nova geração. Você tem consultor e escritor também, David Benton, que é um canadense. Então, assim, depois eu posso passar uma lista, mas tem inúmeros livros que vocês podem acessar, cursos também no Brasil, cursos fora que vocês podem buscar se capacitar. Há um universo de formações também sobre constelação, sobre dinâmica familiar, sobre também livros de Revolução 4.0. Tem o José Salib Neto, que é o papa aí, é o guru da Revolução 4.0, da tecnologia no Brasil. Já Que esteve impacta, com a gente aqui no canal, já. Então, é um grande guru, um mentor meu aqui também, adoro ele. Enfim, tem muitas pessoas que vocês possam buscar referências dentro desse universo do Family Business. E contem comigo para, se eu puder ajudar a vocês. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, muito obrigada por você compartilhar seu conhecimento. E eu quero também, né, lhe pedir um contato a mais. Eu sei que muita gente que está nos assistindo, Nelson, vai querer te acompanhar aqui depois do nosso programa. Onde é que elas podem te encontrar? Olha, tem das mídias sociais, né, do Fórum Brasileiro da Família Empresária, fbfe.com.br, no Instagram, fbfe_oficial. Tem o meu canal próprio, onde eu trago artigos de governança, chama Governança e Sucessão, que é também no Instagram. Tem o meu site pessoal, www.nelsonkurifilho.com.br, e tem da minha empresa também de consultoria, www.cedartree.com.br. Mas deixa aí o meu Instagram e o meu LinkedIn, né, Nelson Curi Filho, para vocês também seguirem as dicas de governança, mas muitas das informações vocês podem achar através do Fórum Brasileiro da Família Empresária, no www.fbfe.com.br.
Excelente, Nelson. Mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo gostaram muito e que com certeza irão seguir o Nelson aqui depois do nosso programa. Bom, muito obrigada mais uma vez a vocês que estiveram conosco aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações clicando aqui no sininho para receber em primeira mão as informações sobre os novos vídeos postados aqui. Não esqueça também de deixar o seu like, seus comentários, de compartilhar o link desse programa e de outros conteúdos que você gostar aqui do canal. E se você está nos ouvindo no ADM Incast, muito obrigada pela sua audiência. E não esqueça de seguir o CRA São Paulo nas redes sociais. Lá você pode sugerir novos nomes para estar aqui com a gente, novos convidados, como também novos temas. Combinado? Até o próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Quando a gente pensa no desmatamento ilegal, a gente sabe que esse desmatamento ilegal ele não afeta de forma nenhuma positiva a nossa economia, ele não acrescenta nada no nosso PIB, pelo contrário, a gente acaba perdendo em termos de PIB, seja por conta de restrições que outros países colocam em relação aos nossos produtos, seja por secas mais frequentes, por regimes hídricos mais inconsistentes que a gente acaba tendo aqui no país, por conta desse desmatamento